O solo, ele é formado, né, por areia, silt e argila. No caso, a areia, né, é de 2 partículas de 2 a 0,05 milímetros. No caso, o silt é de 0,5 a 0,02 milímetros. E a argila menor do que 0,02 milímetros. Ok? Então, todo solo ele é composto por essa parte. A gente tem partículas maiores, tem cascalho, que é maior do que 2 milímetros, aí são considerados. O solo ele vai ter a sua textura classificada de acordo com, principalmente com a quantidade de argila, sendo que é considerado pela porcentagem de argila. Aqui ele é considerado arenoso, de textura arenosa, quando ele tem de 0 a 15% de argila. Quando ele tem de 15, 16 até 35% de argila, ele é médio. Ele é considerado textura argilosa quando ele tem até mais ou menos 60 e muito argilosa quando ele tem de 60 a 100% de argila, tá? Então, o solo ele é classificado, né, a sua textura, de acordo com a quantidade de partículas menores, que são as partículas da argila. Beleza? Por que isso é importante? Vamos lá. Solos arenosos têm maior macroporos. Os poros, gente, eles são os espaços entre as partículas, né, que são classificados entre macro e microporos. Solos argilosos têm mais microporos. Ok? Dependendo da umidade do solo e da textura do solo, eu vou causar uma maior compactação ou uma menor compactação no meu preparo de solo. Dependendo também da fertilização que eu vou fazer, né, a quantidade de adubo, eu vou ter que subdividir ou não. O solo arenoso tendo macroporos, mais macroporos, ele tem, né, maior capacidade de lixiviação. Ele não tem tanta retenção de água quanto os argilosos, que têm maior capacidade de reter água e nutrientes. Então, quanto maior a quantidade de poros maiores, maior a lixiviação e maiores as perdas também, tá? Outra coisa, tendo mais macroporos e uma estrutura menos pegajosa, quando úmido, esse compacta menos, bem menos, e esse aqui já compacta bem mais, tá? Então, entender a textura do solo é também entender que, dependendo da sua textura, dependendo se ele tem muita argila na presença, eu vou ter que subdividir uma calagem, eu vou ter que subdividir uma adubação pesada, entendeu? Por quê? Porque eu posso perder, né? Começar a ter perdas de nutrientes por lixiviação, beleza? Bom, a calagem, né? Ela faz parte do primeiro processo, que é o processo de fertilização. Qual que é a função da calagem em si? Mas antes vamos falar dos nutrientes.
As plantas, elas precisam de carbono, hidrogênio e oxigênio, que são chamados orgânicos, né? Que estão presentes nas estruturas. Ela vai precisar de nitrogênio, fósforo e potássio, cálcio, magnésio e enxofre, que são chamados de macronutrientes. Esses macronutrientes, eles têm esse nome macro porque eles precisam de maior quantidade. E a gente tem o boro, no caso, boro, zinco, cobre, manganês, molibdênio, ferro e cloro, que são chamados de micronutrientes. Toda a adubação, a fertilização, ela ocorre, né, com a gente tentando colocar a maior quantidade, né, de acordo com a necessidade dos macronutrientes e às vezes, né, alguma coisa de boro, zinco e alguma pouca parte de micronutrientes. Bom, como que eu vou colocar esses macronutrientes? Aqui os primários, aqui são os secundários. O cálcio e o magnésio eu consigo fazer na calagem, que é o primeiro processo de fertilização. A calagem, além da função de colocar cálcio e magnésio, ela também de corrigir, tem a função de corrigir a acidez. Então vamos ver agora, tá? O NPK, normalmente eu ponho em adubos, que a gente chama de adubos químicos, que podem ser feitos tanto no plantio, também na cobertura. O que é cobertura, professor? É que depois que a planta já está, né, estabelecida, a gente vai lá e faz um processo. O enxofre, normalmente, quando eu uso sulfatos, né, eu já coloco ele junto com outros organismos. E os micronutrientes eu posso fazer no plantio, tá? Utilizando o que a gente chama de fritas. É um adubo composto de várias quantidades de micronutrientes, tá? Eu posso misturar, mas às vezes o adubo químico já vem com uma quantidade de zinco, uma quantidade de boro, uma quantidade disso, tá? Então lembrando, a planta para ela crescer, para ter o seu crescimento, a sua possibilidade, ela precisa de carbono, hidrogênio e oxigênio, que já são orgânicos que estão na estrutura, né, na água, no próprio solo. NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, que são os macroprimários, cálcio, magnésio e enxofre, que são os macros secundários. Os macros primários eu vou fazer na adubação química, tá? Ou no plantio ou na cobertura. O cálcio e o magnésio eu vou fazer na calagem, o enxofre ele já entra, né, quando eu uso os sulfatos, e os micronutrientes eu também posso fazer no plantio. Vamos falar sobre calagem, né, que é o primeiro passo. Como é que eu vou saber se eu preciso ou não fazer uma calagem? Eu preciso de um exame. Como o médico precisa de um exame de sangue para decidir se você tem doença ou não, nós precisamos de um exame da situação, né, do pasto. Então eu tenho a minha área, né, vamos supor, eu vou andar em zigue-zague, tá, fazendo algumas coletas. Então eu vou andar em zigue-zague, realizando algumas coletas, normalmente essas coletas, né, uns 20 pontos, né, eu vou lá e cavo de 0 a 20, posso usar centímetros, né, e de 20 a 40 centímetros. Aqui eu faço de 0 a 20 para ver a potencial, porque a maioria das raízes ficam de 0 a 20, mas eu tento também fazer de 20 a 40 centímetros para ver o subsolo, para ver se não tem alguma situação de impedimento ali. O que a gente faz?
ou você usa um trado que vai coletar, ou mesmo com enxadão, e aí vem, coleta esse solo, coloca no balde, a gente chama de balde 0 a 20, e você tem um balde de 21 a 40, né? Aí você vai coleta depois a segunda parte e põe nesse balde. Andando em cada ponto, você vai ter uma mistura, né? Nos 20 pontos, vamos supor. E aí você desce depois, né? Desse balde, você vai tirar uma amostra, vai misturar todo esse solo, misturar bem, e tirar uma amostra e mandar para o laboratório. O laboratório vai fazer a análise de solo. Tem vários laboratórios que fazem, tá? Essa análise de solo, ela pode ser de fertilidade, vou pegar uma outra caneta aqui. Ela pode ser de textura, micro 1 e micro 2. O que eu indico toda vez? Se você vai abrir a área, é a primeira vez que você está fazendo uma análise, pelo menos fertilidade e textura você tem que fazer. Fertilidade é normal, porque é onde eu vou saber como é que está a situação em relação à acidez, à quantidade de fósforo no solo e potássio. Micro 1 e micro 2 é bem interessante você saber também para ver se você tem alguma deficiência de micronutrientes, que aí você pode suprir com alguma adubação. Mas se tiver meio, né, o ideal, fertilidade e textura, tá? Depois, com os anos, se você estiver trabalhando nessa mesma área, aí você não precisa fazer textura mais, porque textura não muda, né? O que muda é fertilidade, mas textura não. Coletei tudo, tô com a análise de solo, né? Eu vou fazer agora a recomendação de calagem. O primeiro processo que a gente faz é a calagem. Quando eu faço calagem, eu recomendo fazer calagem agora, abril, maio. Porque quando eu ainda tenho umidade no solo, e aí eu vou ter reação do calcário, né? Ele precisa ser hidratado, vai ser hidratado na umidade do solo, e aí ele vai reagir e conseguir fazer com que ocorra a neutralização, principalmente, né, do alumínio e do hidrogênio, beleza? Quando eu faço a calagem, o que acontece no meu solo? Qual que é a mágica, né, que vai acontecer no meu solo? É simples assim. A argila, ela é negativamente carregada. Vamos lá. Eu tenho aqui, né, uma argila. E ela é negativamente carregada. Nós temos ânions e nós temos cátions, né? O solo ainda, com acidez, ele vai ter, né, ligações da argila com alumínio 3+, ligações da argila com o hidrogênio, também tem com cálcio, né, que é o 2+, aí. Tem com magnésio, que é 2+, tá? Mas vai ter muitas ligações com o alumínio. O alumínio, gente, ele é tóxico para as plantas, tá? A planta não consegue desenvolver na presença de alumínio. Então, quando a gente joga o calcário, né? O que acontece? Esse alumínio aqui, ele vai dar lugar aos íons, né? Cálcio e magnésio. E aí, depois de uma calagem, ao invés de eu ter alumínio 3+, onde eu tinha 2 moléculas de alumínio, eu vou ter cálcio e magnésio. E o alumínio vai ser, né, vai ligar com o hidrogênio e vai formar o que a gente chama de hidróxido de alumínio.
Então, o alumínio vai dar lugar ao cálcio e ao magnésio, e aí eu vou ter, né, além de cair essa acidez, eu vou ter o quê? A presença do cálcio e do magnésio na argila, onde eu vou conseguir disponibilizar esse cálcio, nem todo, tá? Para a planta. Beleza? Certinho? E aí, a gente tem que fazer, né? Como é que vai ser a correção. Quando a gente recebe a análise de solo, nós temos lá, tá? Dois itens, o que um chama CTC e o outro chama saturação de base. Saturação de base, que o próprio nome já diz, né, é a saturação das bases trocáveis. E CTC é capacidade de troca catiônica, tá? Lá na análise vai ter a CTC, vamos por 9,18 e a saturação de base 35%, vamos supor, né? Que esteja assim. O que eu tenho que fazer? Primeiro, saber qual a exigência do meu material. Ah, eu quero plantar pânico máximo. Cultivar mombaça. O meu pânico máximo, segundo a tabela lá, eu tenho que elevar a saturação de base para 45%. Beleza. Eu vou, né? Necessidade de calcário é igual a saturação de base que eu quero, que é o V2, menos a saturação de base que tem, vezes a CTC, dividido por 100, vezes 100 dividido pelo PRNT. Esse aqui é a qualidade do calcário, tá? Vamos supor que o meu PRNT do calcário que eu comprei é 80%, né? Eu tô com 35, quero elevar para 45. Tenho uma CTC de 9,18. Esses dois eu tenho na análise de solo. Esse aqui é tabelado e esse aqui, quando eu comprar o calcário, eu vou saber como é que a minha necessidade de calcário vai ficar. 45 menos 35 dividido por 100 vezes 9,18 vezes 100 dividido por 80. Tá tudo multiplicando. Esse 100 corta com esse. 45 menos 35 dá 10 vezes 9,18, tá? Dividido por 80. Necessidade de calcário é 91,8 dividido por 80, que vai me dar aí 9,91,8 dividido por 80, 1 tonelada, 15 toneladas por hectare. E aí fiz o cálculo sabendo exatamente o que eu preciso saber. Valores da análise, preciso saber necessidade e valor de PRNT do meu calcário. Pronto, calculei a calagem. Como é que eu vou fazer essa calagem? Jogo por cima, entro com arado? Só vou jogar por cima e entrar com gesso? Isso vai depender, né, da minha área e da minha disponibilidade também de maquinário, de recurso e de mão de obra, ok? Vamos passando para a próxima fase. Um abraço, até já!